Eu estava sentada no silêncio úmido do Tribunal de Inventário de Savannah e observava meu irmão Benedict explicar a um juiz por que eu precisava ser trancada. Ele usava palavras como instável e perigo para si mesma com a mesma precisão clínica que usava em sua clínica de cirurgia plástica. Atrás dele, meus pais choravam em lenços de seda, representando o papel de aristocratas desolados com perfeição. Eu não gritei. Eu não protestei. Simplesmente toquei o pequeno gravador frio escondido no meu bolso e lembrei da mensagem que Benedict me enviou horas atrás. Estamos fazendo isso porque te amamos. Foi nesse momento que eu soube. Amor não era a motivação deles. Era o álibi deles. Antes de te contar exatamente como meu irmão se destruiu nos próximos 10 minutos, deixe um comentário e me diga de onde você está ouvindo. Quero saber quem está do lado da verdade. Para entender por que eu permaneci em silêncio naquele tribunal, deixando que me pintassem como uma louca, você precisa voltar 3 meses atrás para a leitura do testamento do meu avô. Aquele foi o dia em que a fachada polida da família Vance finalmente rachou, revelando a podridão por baixo. Estávamos reunidos na biblioteca da propriedade principal, um ambiente que cheirava a couro velho e segredos geracionais. Meu avô, um homem que passou a vida colecionando beleza para equilibrar a feiura de seus parentes, havia deixado um testamento que chocou todos, menos eu. Ele deixou toda a propriedade de Savannah, avaliada em 15 milhões de dólares, e sua coleção de arte particular exclusivamente para mim. Otávia, a quieta, aquela que morava na cocheira e cheirava a terebintina. Benedict não herdou um centavo. Nem meus pais. A explosão não foi imediata. Foi uma pressão lenta e sufocante. Veja bem, Benedict era o filho de ouro. Aos olhos dos meus pais, ele era o sol ao redor do qual nosso universo inteiro girava. Ele era o cirurgião plástico brilhante, o charmoso, o legado. Eu era apenas a órbita, existindo apenas para refletir sua luz ou absorver sua escuridão. Mas o avô viu a verdade. Ele sabia que Benedict não era um sucesso. Ele era um buraco negro. Ele sabia sobre as dívidas de jogo que Benedict tentava disfarçar como má sorte em investimentos. Ele sabia que se deixasse a propriedade para Benedict, seria liquidada em uma semana para pagar agiotas em Atlantic City. Quando o advogado saiu, a representação começou. Minha mãe, Genevieve, secou os olhos instantaneamente. Ela olhou para mim não com orgulho, mas com uma intensidade aterrorizante. Ela me disse que Benedict estava com problemas. Disse que ele devia dinheiro a pessoas perigosas e que tínhamos que vender a propriedade imediatamente para salvá-lo. Ela chamou isso de salvar o nome da família. Olhei para eles sentados ali no sofá de veludo e finalmente vi a corrente invisível que me prendia. É uma coisa estranha e dolorosa perceber que você nunca foi realmente uma filha. Você era uma utilidade. Eu era o bode expiatório, o recipiente onde despejavam sua vergonha para que pudessem permanecer imaculados. Quando Benedict falhava em um teste, era porque eu o distraí. Quando ele batia o carro, era porque eu o aborreci. Eu era a perdedora designada em um jogo manipulado para ele vencer. Eles precisavam que eu fosse fraca para ele parecer forte. Eles precisavam que eu fosse invisível para ele brilhar. Mas o avô me entregou as chaves do reino e, pela primeira vez na minha vida, me recusei a entregá-las. Eu disse não. Disse que não venderia a propriedade para cobrir uma dívida de jogo. Disse que transformaria a casa principal em um santuário para mulheres se recuperando de abuso financeiro e emocional, um lugar onde pudessem se curar através da arte. O silêncio que seguiu aquela declaração foi absoluto. Observei o rosto do meu pai ficar de um tom de roxo que nunca havia visto antes. Benedict riu, um som frio e afiado. Ele me olhou com ódio puro e disse: "Você colocaria estranhos em nossa casa ancestral antes de ajudar seu próprio sangue?" Olhei nos olhos dele e disse: "Sim, porque esses estranhos merecem um porto seguro. Você merece uma consequência." Foi nesse momento que a guerra começou. Eu não sabia então, mas ao me recusar a representar meu papel, ao me recusar a ser o bode expiatório obediente que se incendeia para manter o filho de ouro aquecido, eu havia me tornado algo muito pior aos olhos deles. Eu havia me tornado a inimiga. E enquanto eu saía da biblioteca naquele dia, deixando-os com seu pânico e sua raiva, eu sabia que eles não me deixariam simplesmente ficar com a casa. Eles viriam atrás de mim. Só não imaginei o quão sujo eles estariam dispostos a lutar até encontrar a faca no meu estúdio. 3 dias depois, entrei no meu estúdio, a cocheira convertida que havia sido meu santuário desde os 18 anos. O ar normalmente cheirava a óleo de linhaça e cedro, um aroma que me aterrava. Mas naquela tarde, cheirava a algo afiado e metálico, como ferro molhado. Vi o cavalete primeiro. Estava tombado, e então vi a tela. Era o retrato do meu avô que eu vinha restaurando há 6 meses. Não estava apenas danificado, estava executado. A tela havia sido cortada repetidamente de cima a baixo. O tecido pendia em tiras como pele esfolada. Um frasco de tinta vermelha cádmio havia sido atirado contra ela, espalhando-se pelo chão e pelas paredes, criando um cenário grotesco e violento que parecia terrivelmente com uma cena de crime. Fiquei ali parada, minhas chaves cravando na palma da mão, incapaz de respirar. Isso não era apenas vandalismo. Era uma mensagem. Era uma promessa. "Oh, Otávia", uma voz disse das sombras. "Veja o que você fez." Benedict saiu do canto da sala. Ele usava seu jaleco branco, impecável como sempre, seu rosto arranjado em uma máscara de preocupação trágica. Mas seus olhos estavam mortos. "Tentei dizer à mamãe e ao papai que você estava em espiral", ele disse, balançando a cabeça. Mas eles não queriam acreditar. Explosões violentas, destruição de propriedade.
É um episódio maníaco de livro-texto. Saia, eu sussurrei. Não posso fazer isso, ele disse suavemente. Chamei ajuda. Para seu próprio bem. Sirenes cortaram o ar úmido lá fora. Luzes azuis piscaram contra as janelas do estúdio, iluminando a tinta vermelha como sangue. Benedite caminhou até a porta e a abriu para os policiais. Aqui dentro, ele disse a eles, sua voz grossa de emoção falsa. Por favor, sejam gentis. Ela não está sendo ela mesma. Ela está sem a medicação. 2 policiais entraram, mãos nos cintos. Eles olharam para a sala destruída. Olharam para a tinta vermelha espalhada nas paredes. E então olharam para mim, ali parada, tremendo, parecendo em tudo com uma mulher que acabará de surtar. Benedite era o cirurgião respeitado, o pilar da comunidade. Eu era artista reclusa em uma cocheira. A narrativa se escreveu sozinha. Senhora, um policial disse, avançando em minha direção. Precisamos que venha conosco. Foi ele que fez isso. Eu queria gritar. Ele cortou a pintura. Ele está mentindo. O grito cresceu no meu peito, quente e desesperado. Eu queria atacá-los, forçá-los a ver a verdade. Mas então uma clareza fria me invadiu. Essa era a armadilha. Essa era a defesa da sanidade. Percebi naquela fração de segundo que se eu gritasse, provaria que ele estava certo. Se eu lutasse, eu era a irmã violenta e instável que ele precisava que eu fosse. Para um estranho, uma mulher gritando que seu irmão médico está armando para ela soa exatamente como um delírio paranoico. Benedite estava contando com minha raiva. Ele estava apostando em mim perder o controle para que ele pudesse tomar o controle. Então, fiz a única coisa que ele não esperava. Fiquei cinza. Me tornei uma pedra. Travei minha mandíbula, engoli o grito e deixei meu rosto ficar completamente inexpressivo. Não argumentei. Não chorei. Não apontei um dedo trêmulo para meu irmão. Quando o policial alcançou meu braço, virei e ofereci meus pulsos. Vi o sorriso de Benedite vacilar. Ele queria um show. Ele queria uma cena que pudesse descrever no tribunal depois. Dei a ele nada além de silêncio. Me colocaram na traseira da viatura. Observei através da grade de arame enquanto Benedite ficava na entrada parecendo desapontado. Ele pegou o telefone, provavelmente para ligar para nossos pais e contar a notícia trágica de que a filha deles finalmente havia quebrado. As próximas 72 horas foram um estudo em resistência. A custódia psiquiátrica é projetada para quebrar você, para tirar sua autonomia. Tiraram meus cadarços. Tiraram meu telefone. Me colocaram em uma sala com luzes fluorescentes que zumbiam como vespas raivosas. Médicos entraram para me avaliar, fazendo perguntas sobre vozes que eu não ouvia e sombras que eu não via. Respondi calmamente, sucintamente. Comi a comida horrível. Sentei no catre e meditei. Tratei a cela não como uma jaula, mas como uma sala de espera, porque eu sabia algo que Benedite não sabia. Eu sabia que silêncio não era rendição. Era estratégia. Cada hora que passei naquela sala sem quebrar era mais uma rachadura na história dele. Kai me tirou de lá. Levou menos de 6 horas após as 72 horas expirarem. Ela entrou no centro de avaliação armada com meus registros médicos, que mostravam 0 histórico de psicose, e uma ameaça de processar o hospital por detenção ilegal se me segurassem um minuto a mais sem uma ordem judicial. Os médicos, me achando assustadoramente sã, me liberaram. Quando saí para a luz do sol, esperava outro ataque. Esperava papéis legais, uma ordem de restrição, algo barulhento. Em vez disso, encontrei meus pais esperando na minha varanda. Genevieve usava um vestido simples de algodão, não sua seda habitual. Seu rosto estava limpo de maquiagem, deixando-a parecendo mais velha, mais suave, mais vulnerável. Alistair estava atrás dela, cabeça baixa, segurando uma travessa de caçarola. Era uma cena tão perfeitamente encenada que parecia uma alucinação. Otávia, minha mãe sussurrou quando me viu. Ela correu para frente e caiu de joelhos ali mesmo no caminho de cascalho. Eu não sabia, ela soluçou, apertando minha mão. Não sabíamos que ele foi tão longe. Achamos que ele estava apenas preocupado com você. Quando descobrimos que ele chamou a polícia, quando vimos o estúdio, ela olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele mentiu para nós. Otávia. Benedite nos disse que você estava sem seus remédios. Ele nos disse que você estava ameaçando suicídio. Estávamos apavorados. Meu pai deu um passo à frente. Sentimos muito, ele disse, voz grossa. Fomos cegos. Deixamos ele nos manipular porque queríamos acreditar que ele era bem-sucedido. Mas vemos agora. Vemos o que ele é. Olhei para eles. Olhei para a travessa de caçarola. Olhei para o rosto manchado de lágrimas da minha mãe. Uma parte de mim, a parte de mim que tinha 5 anos e só queria ser abraçada, queria acreditar neles. Queria acreditar que o feitiço finalmente havia sido quebrado. Que a crueldade do meu irmão havia ido longe demais até para eles. Queremos consertar as coisas. Genevieve implorou. Por favor, venha para o jantar no domingo. Só nós. Vamos dizer a Benedite que ele está fora. Estamos cortando relações com ele. Estamos removendo-o do fundo familiar. Queremos você lá para ver. Queremos recomeçar. Domingo, eu repeti. Sim, um jantar de reconciliação. Por favor, Otávia, nos dê uma chance de ser os pais que você merece. Olhei para a casa se erguendo atrás deles. Era uma armadilha linda, mas armadilhas só funcionam se você não sabe que estão lá.
Ok, eu disse devagar. Eu vou. Minha mãe chorou de alívio. Abraçou minhas pernas. Meu pai acenou, parecendo aliviado. Eles saíram prometendo meu cordeiro assado favorito, prometendo um novo começo. Enquanto o carro dele se afastava, senti um calafrio frio se instalar nos meus ossos. Eles eram bons. Eram muito bons. A performance foi impecável. O remorso parecia real. Mas eles haviam esquecido uma coisa. Eu era uma artista. Passei minha vida olhando camadas. Eu sabia como identificar uma falsificação. As lágrimas eram reais, mas o timing era perfeito demais. Benedict era o investimento deles. Ele era o plano de aposentadoria deles, sua posição social. Eles não cortariam relações com ele porque ele foi um pouco rude comigo. Eles só cortariam relações com ele se ele custasse dinheiro a eles. E agora, eu era quem estava custando dinheiro a eles. Entrei no meu estúdio e peguei uma pequena caixa de veludo da minha mesa. Dentro havia um broche de diamantes vintage, uma relíquia que comprei em uma venda de espólio anos atrás, mas não comprei pelos diamantes. Eu o havia modificado. Atrás da pedra central havia uma lente de alta definição. Dentro do engaste em filigrana havia um microfone sensível suficiente para captar um sussurro do outro lado de uma sala. Se eles queriam um jantar, eu daria um jantar. Mas não estava indo como convidada. Estava indo como testemunha. A sala de jantar principal da propriedade Vance era uma obra-prima de opressão gótica sulista. Painéis de madeira escura engoliam a luz do lustre de cristal. A mesa estava posta com prata pesada e porcelana fina, uma exibição de riqueza que parecia mais uma fortaleza do que um lar. Benedict estava lá. É claro que estava. Benedict sentou em seu lugar habitual, calmo e sem arrependimento, enquanto meus pais faziam o papel de anfitriões graciosos. As lágrimas e ameaças de cortá-lo haviam desaparecido no momento em que cheguei. Isso não era reconciliação. Era uma armadilha. Quando meu pai serviu o vinho, captei o cheiro imediatamente. Doce, amendoado, não bordô, sedativo. Eles não estavam tentando consertar as coisas. Estavam tentando me apagar. Fingi beber, tossindo e cuspindo vinho no meu guardanapo. Então esperei. Minutos depois, arrastei minhas palavras e deixei meu corpo ficar mole. Eles sussurraram abertamente sobre a dose, o tabelião esperando, o plano de me forçar a assinar uma procuração e me declarar mentalmente incapaz. Por dentro, eu estava completamente consciente. A câmera no meu peito gravou tudo. No tribunal no dia seguinte, Benedict testemunhou impecavelmente, me pintando como instável. Meus pais o apoiaram com tristeza ensaiada. O juiz estava a momentos de conceder a tutela quando meu advogado apresentou uma última evidência. O vídeo foi reproduzido. As vozes deles encheram o tribunal. A confissão, o envenenamento, o plano. Benedict entrou em pânico, gritando Deepfake até que um segundo vídeo apareceu. Ele, dias antes, destruindo a pintura do meu avô para me incriminar. Aquele ato acionou a cláusula que ele esqueceu. Ao danificar a arte, ele perdeu toda sua herança. O juiz ordenou a prisão dos três. 6 meses depois, a propriedade reabriu como um santuário de arte. Mantive o retrato arruinado exatamente como estava, não como dano, mas como prova de sobrevivência. E pela primeira vez, caminhei para frente sem carregar as mentiras de mais ninguém.